Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio do El Shaddai Cast, um podcast, um episódio pensado pelos alunos do Colégio El Shaddai. Meu nome é Sara e eu estudo no Colégio El Shaddai, sou do 9º ano. Hoje a gente vai conversar um pouco com a psicóloga Nayara Santos, que atende alguns alunos do Colégio El Shaddai. Oi, Nayara, tudo bem? Você poderia se apresentar um pouco para a gente se conhecer? Claro, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Alice? Eu sou psicóloga, meu nome é Nayara, eu atendo online e atendo presencial. Eu sou psicóloga formada pela Unify. Desde 2019 eu sou formada e desde então eu faço atendimentos, tanto presenciais, que eu tenho um espacinho, uma clínica, e também atendimentos online. Meu público maior é o público feminino, eu trabalho com adolescentes e também trabalho com adultos. Eu sigo a linha de abordagem, que é uma das formas de trabalho da psicologia, que chama cognitivo-comportamental. O que é cognitivo-comportamental? A gente trabalha com pensamentos que geram emoções e comportamentos, ou seja, não é o que acontece, mas sim o que a gente interpreta do que acontece, ou seja, os nossos pensamentos. O que a gente pensa sobre as coisas influencia nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. É uma das abordagens aqui que é mais indicada para tratamentos de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, TDAH, TOC, e é uma das abordagens que está sendo mais conhecida atualmente no ramo ali da psicologia. Eu faço atendimento online, como eu falei para vocês, com a chegada da pandemia facilitou muito o atendimento online. Muitas pessoas podem fazer terapia no conforto da sua casa. Tem gente que ainda prefere atendimento presencial, mas a maioria dos meus pacientes são pacientes online. Então, eu agradeço o convite de vocês e espero que seja bem proveitoso o que a gente tem para falar hoje. Agradecemos você por ter vindo, por ter disponibilizado um tempo. E eu gostei muito de saber sobre a psicologia do comportamental, que tem várias, eu não sabia disso, muito legal. Sim. Por quê, vamos falar sobre essa questão da adolescência, Vocês saem da fase de criança, então vocês têm ali um pensamento, um comportamento e entra na fase da adolescência. São muitas mudanças, O corpo muda, os pensamentos vão mudando, os interesses vão mudando. Então, por isso que essa fase da adolescência é uma fase emocionalmente mais diferente, porque são muitas emoções que muitas vezes a gente não consegue lidar, a gente não consegue controlar, porque é muita coisa ao mesmo tempo, as amizades, os interesses, as escolhas, então tudo muda, Então por isso que é uma fase ali emocionalmente diferente, e é importante que os pais também entendam essa questão, Porque assim, é muita coisa mudando, os pensamentos, aí vem várias emoções, vários sentimentos, que nem eu falei, São várias interpretações que se tem das coisas, que geram ali várias emoções e comportamentos. Então, por isso que a adolescência é uma fase mais emocionalmente diferente, porque é muita coisa em cima de uma pessoa só, Muitas mudanças acontecendo. Mas por que a gente sente mais na adolescência, quando a gente sai da criança para adolescência? Porque muitas pessoas dizem mais que sentiu mais quando era adolescente. E por que quando a gente vira adolescente, quando passa para a fase adulta, não sente, tanta diferença, assim, tanta mudança? Porque muitas pessoas falam bastante da adolescência, mas não comentam sobre da adolescência para a parte para mudar para adulto, Para ser uma... Na adolescência é a fase que está se formando a personalidade, O que é a nossa personalidade? É quem a gente é, A gente começa a formar desde criança, Mas vai se fortalecendo na fase adulta. E na adolescência é ali que a gente vai sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são as nossas escolhas, quais são os nossos interesses, até os nossos amigos, as pessoas que a gente anda, Então essa fase é uma fase muito importante que forma ali o adulto que a gente é hoje, Então essa fase da adolescência tem muita transição nessa questão de escolhas, de vontades, de desejos, o que você quer, o que você não quer. Entra também muitas questões de futuro, o que eu vou fazer, que faculdade, qual profissão eu vou seguir. Então é muita coisa em uma pessoa só, Então por isso que tem essas questões ali de muitas emoções e muitas escolhas ali ao mesmo tempo.
Como você sabe, né, a gente tem muitos adolescentes que sentem muito quando viram adolescentes. Porque é uma fase diferente, é um conhecimento que, tipo, você muda de escola, por exemplo, ou muda de sala, conhece turmas diferentes e as crianças têm muitos problemas emocionais. Qual é um dos principais deles? Os que a gente mais está conhecendo, né, que a gente mais fala é a ansiedade, né? Ansiedade, depressão. E junto da ansiedade e da depressão vem muitas alterações de humor. Irritabilidade, né? A gente fica muito irritado, frustrado, às vezes com uma amizade, com uma escolha ou outra, né? Então, os principais problemas, assim, emocionais que a gente vê é mais a ansiedade e a depressão. A ansiedade principalmente, né? Porque, assim, com a chegada da pandemia também a gente percebe que muitas crianças, né, as crianças, adultos, adolescentes, a gente teve que ficar dentro de casa, né? Então, a gente foi desenvolvendo esse medo, né, do certo, do incerto, como vai ser, como que não vai, o que vai acontecer, né, como que vai ser quando tudo isso acabar, né, quando isso vai acabar. Então, influenciou muito para essas questões emocionais, né? Então, a gente vê que a ansiedade é algo que está sendo muito falado e muitas pessoas, né, muitos dos meus pacientes vêm com essa queixa de demanda de ansiedade, né, que é o medo de como as coisas vão ser, as interpretações das coisas sempre são voltadas para essa questão. Você acha que quem sofreu adolescência na pandemia, quem virou adolescente na pandemia, sofreu mais do que os outros que pôde ter contato com outras pessoas, pôde ter contato com a natureza, com lugares diferentes? Acredito que sim. Principalmente porque a gente teve que ficar muito tempo dentro de casa, né? Então, cada um ficou ali, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Faltou essa socialização de sair, de conhecer pessoas, de ir nos lugares, que é uma coisa que todo mundo precisa, né? Sair de casa, conhecer gente, ver pessoas. Então, realmente, a pandemia influenciou muito nessa questão emocional, né? Na ansiedade, desenvolveu ali muito mais, né? A gente vê que até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala que os níveis de ansiedade aumentaram muito mais durante essa época da pandemia, de 2020 até os dias atuais, né? Porque ainda continua. Sim, e você acha que com a ansiedade e a depressão, como a gente pode lidar, os adolescentes, que é mais difícil, alguns não sabem, né? O que tá sentindo, e alguns já sabem, mas não sabem como resolver, como manter, como não piorar. Então, é importante que tenha ali a comunicação com os pais, né? Eu acho que isso é o mais importante ali, é a gente se comunicar com os nossos pais, né? Principalmente vocês que são adolescentes, que nem entra essa questão emocional de muita dificuldade ali de entender o que tá sentindo, né? Às vezes está sentindo uma raiva, uma frustração, confunde com uma tristeza. Então, é importante que tenha essa comunicação dentro de casa, né, dos adolescentes com os pais. Olha, eu tô sentindo isso, né? Tá acontecendo isso. Então, a comunicação é o mais importante, né? E aí, os pais, tendo uma orientação, buscar uma ajuda profissional, né? Buscar um psicólogo, né? Que é o profissional mais adequado para ensinar os adolescentes, né? E os adultos também, que eu atendo adulto, essa regulação emocional. O que é a regulação emocional? Entender o que é as suas emoções, o que você está sentindo, né? O que causa essas emoções, quais são as situações que causam essas emoções desconfortáveis, né? E como que a gente vai lidar com essas emoções, né, que é a raiva, o medo, a frustração, o estresse, como que a gente vai lidar com essas coisas. E tem muita gente que fala, nossa, mas por que criança e adolescente estressa? Claro que estressa, né? Eu já fui adolescente como vocês. Então, assim, é prova, é trabalho, é muita coisa, né? É, às vezes, uma amizade, uma frustração com uma amizade, com alguma coisa que acontece no dia a dia. Então, isso vai gerando um estresse, vai gerando um medo, vai gerando uma ansiedade. Então, é muito importante que tenha essa comunicação com os pais e que os pais sejam orientados também pela escola e tudo mais a procurar um profissional adequado que vai ajudar esses adolescentes a lidar com essas coisas que acontecem. Sim, e as amizades? Você acha que algumas amizades pode piorar ou pode melhorar, tipo, a pessoa a lidar com isso? Porque tem amizades que, tipo, ficam desprezando o colega e não ajudam, mas tem amizade que, tipo, fala assim, não, você consegue, você é forte. O que você acha que você pode achar a amizade certa? Assim, a socialização é muito importante. Então, é importante a gente ter amigos, né? Só que assim, por exemplo, aconteceu uma coisa com você, Alice.
E aí a Sara vai e, sei lá, pergunta o que aconteceu, né? Você vai e desabafa com ela. Às vezes, o conselho que ela for te dar vai ser o conselho de amigo. Nossa, tô te falando o que aconteceu comigo, o que eu fiz, porque eu sou sua amiga. Mas, às vezes, a forma como você lidou com essa situação foi útil pra você. E pra ela pode não ajudar. Exatamente, foi diferente. Porque eu posso sentir uma coisa, tipo, por exemplo, eu e ela tem ansiedade. Mas eu sinto de um jeito e ela sente de outro. Sim, então é exatamente. formas diferentes. A gente também precisa pensar, olha, o que você tá sentindo? Porque não é você falando, o meu problema foi esse que eu resolvi assim. Porque tem muitas formas diferentes. Sim, a gente interpreta as coisas de várias formas, né? Uma mesma situação pode gerar várias interpretações diferentes. Por exemplo, aqui. Né? Aqui a gente tá numa situação diferente, né? Pode ser que você esteja super nervosa, ansiosa, e pode ser que a Alice esteja tranquila, mas é a mesma situação. Então, a mesma situação gera ali emoções, pensamentos, sentimentos diferentes. Então, por isso que é importante um profissional para ajudar. Porque o que o profissional vai fazer, né? O psicólogo, a gente não fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, a gente orienta. No sentido de, o que você acha que você dá conta de fazer? O que é melhor para você fazer? A gente é como um facilitador, ou seja, a gente vai acompanhar você na sua escolha, né? E você que vai decidir o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado para você. A gente não fala, faz isso, isso e isso. Não, né? O papel do psicólogo não é esse. Um psicólogo é um orientador. E você também, nós, no caso adolescentes, a gente também tem que tentar lidar a conseguir também falar com o psicólogo ou os pais. Sim. Porque você não pode ficar escondendo pra você mesmo. Isso aí pode fazer muito mal pra você. Exatamente. O quanto mais a gente guarda, né? Eu falo muito pros meus pacientes que a gente é como se as nossas emoções, é como se a gente guardasse tudo dentro de uma caixinha de Pandora. Né? O que é uma caixinha de Pandora? Uma caixinha pequena. Então a gente vai guardando. Vai ter uma hora que essa caixinha vai explodir, né? Eu gosto muito de usar metáforas nos meus atendimentos. E o que é metáfora? Falar de histórias, situações pra, né, trazer para o paciente entender o que está acontecendo. Então, assim, se você for colocando tudo dentro de uma caixinha, vai chegar uma hora que não vai caber. Então, por isso que é importante você ir lá e você falar, né? Você falar, você desabafar, seja com o pai. E quando o pai não conseguir orientar, falar com um psicólogo, falar, mãe, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu não tô conseguindo lidar com essas coisas, né? Eu preciso marcar com um profissional. E o profissional fazer o papel dele de orientador, de auxiliador, para ajudar no que o adolescente ou o adulto está passando naquele momento. E com todos esses problemas emocionais, o que pode trazer um risco na saúde mental dos adolescentes? Um risco na saúde mental, vamos pensar. A internet é um dos riscos. Por que a internet é um dos riscos, né? A gente vê nas redes sociais uma comparação muito grande. A gente se compara a todo tempo com as pessoas, né? Não só o adolescente, como também o adulto. A gente vive se comparando. A gente compara, né? O corpo de fulano é melhor, fulano é mais inteligente que eu, é mais capaz que eu. Então, assim, a questão da comparação através das redes sociais é um dos fatos que, afetam muito na saúde mental. Por que afeta na saúde mental? Porque quanto mais a gente se compara com o outro, a gente valoriza as qualidades de uma pessoa e não valoriza as nossas qualidades. Porque a comparação, ela tem esse poder de fazer a gente valorizar mais os outros e menosprezar as nossas qualidades. A gente enxerga o outro como melhor do que a gente. Então, esse é um dos riscos, a comparação pelas redes sociais. O que mais que a gente pode pensar que seria um fator ali? Acho que a comparação... A pandemia também, a pandemia, né? Porque exatamente. Ela fez muita falta, muita diferença. E também a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque ela é muito perigosa, ela é muito aberta. É tipo um Você mundo. pode entrar em qualquer coisa. Exatamente. E aí, você pode ver, tipo, um influenciador, que todos acham que é um influenciador bom, mas às vezes essa pessoa quer passar uma coisa que não é boa pra você. E pode te influenciar na má. Não, de uma forma ruim, né? É É verdade. É por isso que, assim, é muito importante que a gente saiba quem é que a gente tá... também. Isso, e saber que, assim, o que a gente vê na tela, né, não é exatamente uma verdade. Né, o que a gente tá vendo pelas redes sociais não é exatamente uma verdade, né? Mas isso, o que isso faz, né? Gera ali uma comparação.
abaixa a autoestima, abaixa a confiança, aumenta a ansiedade, aumenta a insegurança. Então, por isso que é importante que os pais estejam ali sempre olhando o que você está fazendo, né, com quem você está conversando, quais são as coisas que você está consumindo, né, principalmente no celular, que hoje a gente quase não assiste televisão, né, é mais pelo celular, é o TikTok, é o Instagram, é muito mais essas redes sociais, né. E às vezes os pais não ficam atentos e o filho pode falar assim, isso não é tão errado, porque meus amigos veem. E os amigos deles podem estar muito errado. Sim. E os pais, tipo, não veem. Mas aí tem criança que tem medo. O pai vai pegar o celular e fala, não pega, não pega. E como seria mais fácil, entre aspas, de uma criança, de um adolescente conseguir lidar com os pais? Falar assim, nossa, pai, tô com um problema, não tô conseguindo conversar com ninguém. Como é que ela consegue se abrir? Como eu te falei, né? Eu falei pra vocês duas. A adolescência é uma fase ali de muitas mudanças, né? E assim, tem que vir muito isso dos pais. Os pais precisam tomar essa iniciativa, porque assim, o adolescente ele se fecha muito, ele se fecha naquele mundinho dele. E os pais também têm que saber cuidar da criança, exatamente, do adolescente. Porque tem muitos pais que falam assim, meu filho tá bem. E nem sabe o que realmente o filho tá sentindo. Não pergunta se tá bem, não fala bom dia, boa noite. E o filho sente isso. Com certeza. Por isso que uma relação familiar, né, precisa existir. Porque o filho precisa confiar no pai e o pai precisa se mostrar à disposição. Olha, eu tô aqui, né? Por mais que às vezes a criança não queira falar, às vezes não tá se sentindo bem, mas o pai mostrar isso. Olha, eu tô aqui pro que você precisar, conta comigo, né? Pode estar acontecendo alguma coisa na escola, eu posso não saber, né, como resolver, como te ajudar, mas quando você sentir vontade de falar, você pode vir falar pra mim. Então, os pais precisam estar atentos, né, a tudo isso e se mostrar à disposição. Olha, eu tô aqui pra te ajudar, né, conta comigo, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui, se você quiser uma ajuda de outra pessoa, conta comigo também. É muito importante essa relação familiar, né? E se às vezes também o pai não souber lidar, ou a mãe não souber lidar, fala assim, filho, se você não conseguir conversar comigo, converse com seus professores. Sim. Ou alguém que tenha abertura, que possa me falar de um jeito que eu consiga entender pra te ajudar. Porque às vezes a criança não tem tanta, não é que seja confiança, mas não sente. Sim, muito sim. A vontade. É verdade. E assim, a questão de você conseguir confiar em alguém pra contar suas coisas também, né? É muito importante isso, porque a gente não sai contando pra qualquer pessoa, A gente né? sempre conta que é a pessoa que a gente tem mais intimidade. Exatamente, é um amigo, é um professor. E também, né? tipo, às vezes você tem muita confiança por exemplo, eu tenho muita confiança com a Alice. E aí eu vou lá, conto alguma coisa pra ela, e ela vai lá e espalha pra alguém, e aí minha confiança vai abalar. Eu não vou ter mais confiança pra falar alguma coisa pra alguém. Então eu vou ter que saber bem pra quem eu vou falar. E é interessante você ter falado isso porque o que é o trabalho do psicólogo? O psicólogo, ele não vai te julgar nesse sentido, né? Ele vai te dar confiança. Exatamente, porque assim, o que eu mais falo para os pacientes, a questão do sigilo. O que é o sigilo? O que a gente conversar vai ficar entre mim e entre você. Né? Eu não saio contando para outras pessoas, né? Você também não sai contando, porque a gente trabalha ali. Você tá confiando em mim para isso, né? E o psicólogo, ele não vai julgar as suas escolhas, seus pensamentos, o que muitas vezes acontece, né? Num julgamento de um amigo, ou julgamento de alguma outra pessoa, porque não entende o que você tá sentindo e passando naquele momento. Isso aí é frescura, é bobeira. Não é, né? Nunca é frescura aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. A gente tem que aprender a validar as nossas emoções. E o que é validar as nossas emoções? Aceitar o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade. Validar os seus próprios sentimentos. Isso é muito importante, porque aí quando você cresce, quando você se torna ali um adulto, você sabe aceitar as suas próprias emoções, né? E você respeita o que você está sentindo naquele momento. Então, por isso que é importante ter uma base familiar, pessoas de confiança e, se possível, um atendimento psicológico, né? É muito importante essa questão. Sim. E qual é a dica que você daria para os pais para ajudar os adolescentes a manter uma boa saúde mental?
O papel dos pais é muito importante nessa questão de conversa. Como né? a gente falou até agora. Exatamente, como a gente está baseando aqui a nossa conversa, né? A conversa é muito importante, precisa existir isso, né? Precisa existir a comunicação, os pais precisam se mostrar à disposição. E como eu falei dessa questão emocional, como a gente está falando, a adolescência é uma fase emocionalmente instável, né? Ou seja, tem horas que você tá triste, tem horas que você tá feliz, E autoestima também. E autoestima, exatamente, né? Tem horas que você tá se amando, tem horas que você não tá. Que entra na questão da rede social que você falou da comparação. Exatamente. E aí, o que os pais precisam fazer? Eles precisam validar essas emoções. Ou seja, em vez de ficar falando, é frescura, é bobeira, isso aí vai passar. Não. Você tá sentindo isso? Tá, mas aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Você não pode me ajudar, pai. Então tá bom, não posso te ajudar. Você quer passar por um psicólogo? Você quer conversar com alguém de confiança? Né? Então os pais têm que se mostrar presente, né? Às vezes, os mostrar-se presente não é você dar alguma coisa, tipo assim, você tá triste? Então tó isso aqui. Não. Mostrar-se presente é isso que a gente tá fazendo. Conversando, tentando entender o que tá sentindo, validar essas emoções, né? Porque a gente sente várias coisas e na adolescência é pior ainda, né? Porque são muitas emoções ao mesmo tempo. Então é importante que haja isso dos pais, essa validação. Por mais que eu não consiga resolver o seu problema, tudo bem. Deixa eu tentar entender o que você tá passando, o que você tá sentindo, né? Pra poder te ajudar da forma que eu posso, da forma que eu consigo. E também você pode pedir ajuda para o resto das suas famílias, né? Exatamente. Porque às vezes você não sente tanta confiança assim pra falar pro seu pai, mas você sente muita confiança pra falar pra sua tia, Sim. ou pra sua avó. Ou um irmão, um Sim. primo, né? Alguém ali que mostre pra você que você pode confiar, né? E realmente, essa base familiar é muito importante, né? Às vezes você não consegue confiar assim, na sua mãe, por exemplo. Mas você tem uma abertura maior com seu pai, com seu irmão mais velho, com uma prima, né? Então é importante que exista isso, né? Que tenha essa questão da família presente ali. Por isso que é importante a presença da família, né? Se mostrando ali, olha, eu tô aqui, conta comigo, né? Porque a adolescência é uma fase um pouco mais difícil, né? E é importante que haja essa base familiar ali para ajudar o adolescente a lidar com essas coisas. E também, perdão. Também é muito bom quando a família demonstra, tipo, confiança, que o filho pode confiar. Porque aí você confia mais ainda. Exatamente, porque assim, o que acontece, né? Quando a família é presente, a pessoa se sente, né, nossa, mas eu tenho um apoio. Eu posso contar. Exatamente. Quando a gente vai, né, quando eu vou fazer atendimentos, assim, quando eu pego pacientes em casos de depressão, né, que são casos mais graves, a gente sempre fala da base familiar, né? O que é a base familiar? É a rede de apoio. E o que é a rede de apoio? São os amigos, família, às vezes se a pessoa é casada ou namora, né? Essa rede de apoio é muito importante para ajudar essa pessoa o quê? A enfrentar as situações. O que é uma pessoa que tem depressão, por exemplo? A pessoa com depressão, ela não tem esperança na vida. Ela perde o interesse de fazer as coisas, ela não tem esperança na vida, né? E aí é importante que haja essa rede de apoio para ajudar a pessoa a lidar com essas emoções de tristeza, né? Essas emoções aí que geram ali uma baixa autoestima. Então, por isso que a rede de apoio é muito importante nesses casos. E você também, se você tiver abertura, se acaso você tiver bastante abertura, você também pode pedir a Deus. Sim, ele com certeza. É um ótimo colega, ele, te ouve, ele também pode te ajudar muito. Com certeza. Cada pessoa, né, tem ali a sua crença, né? Sim. Tem pessoas que têm ali crenças diferentes, então é importante. A psicologia, a gente é uma ciência, né? Então, mas a gente usa o quê? Das questões de crenças como algo que ajuda a regular as emoções, como regulação emocional. Você pode pedir ajuda e Deus pode te falar assim, não, fale com seu pai que ele vai te ajudar. Com certeza. E você vai lá e dá certo, entendeu? Sim, pedir uma orientação ali, né? Uma orientação espiritual. Então, é muito importante que haja essas questões, né? Seja elas voltadas aí para essa questão espiritual, na questão familiar. É muito importante que haja esse tipo de apoio ali. E para os adolescentes, qual é a maior dica que você dá para continuar com a autoestima, confiança,
autoconfiança, porque é muito diferente também você confiar em si mesmo, porque você também não tem muito autoconhecimento. Você pode falar assim, não, essa pessoa gosta de tal, mas você não sabe de você mesmo. A pessoa pergunta, qual é a sua cor favorita? Você não sabe dizer. Qual a sua marca de roupa favorita? Você não sabe dizer. Aonde que você... Não tem jeito, entendeu? E aí a pessoa se perde com o seu próprio autoconhecimento. É verdade. Tem uma parte, né, da psicologia, né, que eu estudo, que chama terapia de aceitação e compromisso. E fala muito sobre essa questão do eu, né, de você saber o que você gosta, de você pré-definir ali as suas escolhas, os seus gostos, você saber quem você é, você assumir a sua identidade, né, e por mais que a gente tenha amizades ali, que nem, já tive a idade de vocês, eu tive muitas amigas, né, só que a gente precisa saber o que a gente gosta. Então, por exemplo, se a Alice gosta de vermelho e você gosta de azul, tá tudo bem, né? Se você gosta, sei lá, de assistir desenho e você gosta de séries, tá tudo bem, é quem você é, né? E assim, as influências das amizades pode ajudar a influenciar nas nossas escolhas também, na questão da personalidade. A gente tem que ter muito firme quem a gente tem que saber a nossa identidade, quem eu sou, o que eu gosto e respeitar as nossas próprias escolhas, né? Porque isso é muito importante. Primeiro, respeitar quem você é, a sua história, o que você gosta, o que você não gosta, a sua identidade. Pra, né, quando você se relacionar com outras pessoas, fazer outros amigos, você também respeitar o que os outros gostam, porque como a gente tá falando, todo mundo é diferente. Eu sou diferente de você, todos nós somos diferentes, né? A gente tem escolhas diferentes, gostos diferentes, então a gente tem que aprender a respeitar aquilo que é do outro, né? O nosso e do outro também, porque se relacionar não é fácil, né? Se relacionar com outras pessoas, e relação, não tô falando nem de relação amorosa, tô falando de relação social, fazer novos amigos, né? Que nem vocês vão crescer, vocês vão entrar na faculdade, vocês vão começar a trabalhar, então não é todo mundo que é igualzinho a vocês. E também não é todas as pessoas que vão te agradar, porque você tem diferença. Porque, tipo, nossa, aquela pessoa... Mas você também não precisa ficar falando mal daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa é chata. Mas... Não, ela é do jeito dela. Como ela não deu certo com você, você não precisa ficar falando mal dela. Porque acontece, tipo, se ela falar mal de você ou das suas amigas, você não vai gostar. Mas como não bateu, tá tudo bem. Sim. Você fala, nossa, aquela pessoa é muito legal, mas eu não consegui... Ter uma boa relação. Sim, entrando isso no que a Sara falou, a gente não precisa ficar falando mal, mas pode ser educado, pode ser gentil pra se mostrar diferente. Exatamente. Porque assim, a pessoa pode falar mal de você, mas você vai falar, tipo, não, ela é legal. Mas você não precisa ser igual ela. Ela te trata de um jeito, você vai tratar diferente. Sim, Você vai tratar ela bem. Exatamente. É uma das coisas que gera ansiedade na adolescência. Sim. Porque a gente tenta agradar a todo momento. Sim. A gente quer agradar todo mundo. A gente quer ver todo mundo feliz. Isso. Com a falta do autoconhecimento ou com a ansiedade, mesmo a pessoa não pode aceitar e fazer pelos outros. Falar assim, não tô fazendo por mim, eu vou pintar meu cabelo pela pessoa, porque ela gosta. Exatamente. Isso não é certo. Porque você tem assim, que ser você mesmo. Sim, falta o quê? Falta uma confiança ali, né? Um respeito com a sua identidade, com quem você é. E aí o fato de tentar agradar todo mundo, aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, ela acaba não agradando ninguém. É verdade. E no final nem ela mesma. Exatamente. Esse é o principal, né? A tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém. Então, assim, acaba não impondo limites. O que é o limite, né? A gente saber até onde a gente pode ir. Né? Olha, esse aqui, a partir daqui você não pode passar, porque esse é o meu limite. E quando a gente tenta agradar todo mundo, cadê o respeito com a gente? Falta, né? E aí tenta agradar os pais, tenta agradar os amigos, tenta agradar a todos e acaba se deixando por último lugar, em último plano, né? A gente fala. Então, por isso que é importante que a gente entenda quem a gente é. Mas é o que a gente tá falando. Na adolescência é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas por isso que precisa ter essa rede de apoio para orientar e ajudar tudo mais nessas questões.